Bom dia, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, se resguardando, né? Nesse momento, isso é muito importante, é uma atitude de empatia, de amor ao próximo, de cuidado com as pessoas que a gente ama, com toda a nossa comunidade, com todo mundo, né? Pra gente conseguir vencer o coronavírus que já fez, né? E está fazendo tanto estrago. Então é momento realmente da gente se unir e lutar contra ele juntos, fazendo o melhor que a gente pode. Sei que nem todo mundo pode ficar em casa, mas quem puder deve ficar, já é uma grande ajuda. Quem não puder tem que tomar todas as medidas, né, indicadas para precaução, porque a gente precisa vencer essa batalha, né? E juntos nós somos mais fortes e vamos conseguir. Bom, em razão disso tudo, a Universidade Católica nos instruiu a passar os materiais de aula para vocês, né, da forma que a gente entendesse mais adequada. Cada professor optou, né, pela forma como vai fazer isso. Eu pensei, não estou acostumada a gravar vídeos, vocês, né, já devem ter reparado, já peço desculpas antecipadamente pela qualidade, por algum barulho que venha aparecer, por algum bichinho que venha aparecer aqui nesse vídeo, porque eu tô gravando ele aqui na minha casa, vocês sabem, eu tenho 2 gatinhos, 4 cachorros, talvez apareça uma latida, um barulho de fundo, mas eu tentei montar uma estrutura que ficasse legal, né, e ficasse o mais próximo possível das nossas aulas. A gente trabalha com os slides que já foram mandados para vocês junto com esse vídeo. Eu também trabalho com quadro, aqui em casa eu não tenho quadro, então não vou ter como escrever. E eu caminho bastante sala de aula hoje, estou sentadinha, bem comportada, mas eu espero que a aula fique boa, né, que a gente consiga conversar sobre o conteúdo e que vocês consigam entender. Como vocês já sabem, eu estou super disponível sempre, né, para qualquer ajuda que vocês precisem, para qualquer dúvida. Em sala de aula a gente faz isso pessoalmente, né? Nesse momento excepcional, vocês podem me mandar perguntas por e-mail, pelas redes sociais, e a gente vai conversando. Não dá para ficar com dúvida, né? Eu trouxe meu cafezinho aqui também. Quem estiver tomando mate sozinho, eu tô tomando bastante mate aqui em casa, sozinha sempre. Convido também a tomar um matezinho, um café, e aí vamos dar então início à nossa aula de sucessões. Na aula passada, na semana passada, a gente começou a estudar a aceitação da herança. E aí eu vou fazer uma breve retomada para a gente seguir a matéria da onde a gente tem que seguir. Então, com relação à aceitação da herança, o 1804 prevê: aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Portanto, nós vimos que essa herança ela tem efeitos ex tunc, isto é, efeitos retroativos. Retroativos a que data? A data da abertura da sucessão, que é a mesma data da morte, né? E que é a mesma data em que se dá a transmissão da herança, desde logo, né, pelo princípio da Saizine. Portanto, a pessoa vindo a falecer, imediatamente se abre a sucessão dela e se transmite a herança dela aos herdeiros. Esses herdeiros podem posteriormente aceitar ou renunciar a essa herança. A aceitação, ela tem efeitos retroativos à data da abertura da sucessão, bem como ela também é irretratável e irrevogável. Isso significa que, aceita a herança, o herdeiro não pode mais voltar atrás. Ju, o herdeiro nunca vai poder voltar atrás? Não tem chance, né, de se anular essa aceitação? Sim, nós vamos ver que tem casos em que é possível anular a aceitação em razão de vício. Mas uma aceitação devidamente feita, conforme os critérios legais, feita por pessoa capaz, é sim irrevogável e irretratável, certo? Seguindo adiante, nós vimos as espécies de aceitação. O 1805 diz: a aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita. Quando tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Bom, parágrafo 1º.
não exprimem a aceitação da herança. Os atos oficiosos, como o funeral do finado, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória. E parágrafo 2º, não importa igualmente a aceitação, a cessão gratuita, pura e simples da herança aos demais coherdeiros. Então, quanto à forma, nós já vimos, a aceitação ela pode ser expressa, tácita ou presumida. A expressa é a feita por declaração escrita, certo? A tácita é aquela que resulta de atos próprios da qualidade de herdeiro, sendo que o parágrafo 1º disse que atos oficiosos, que atos de mera administração, de mera guarda provisória, não correspondem a esses atos próprios da qualidade de herdeiro que vão gerar uma aceitação tácita da herança. E aí a aceitação da herança também pode ser presumida quando o herdeiro permanece em silêncio no prazo superior a 30 dias após a notificação para que declare se aceita ou renuncia à herança. Então aqui, a aceitação vai ser presumida naquele bom e velho caso, de que quem cala consente, O 1807 diz: o interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após a abertura da sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior do que 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de haver aceita a herança. Portanto, notificado para declarar se aceita ou não a herança, se o herdeiro permanece em silêncio por esse prazo superior a 30 dias, entende-se por aceita de forma presumida a herança por esse herdeiro. Quanto ao agente, a nossa aceitação pode ser direta ou indireta. Direta é quando ela é feita pelo próprio herdeiro, E aí o próprio herdeiro pode aceitá-la, de forma expressa, de forma tácita ou de forma presumida. Mas a nossa aceitação também pode ser indireta, quando é feita por outra pessoa que não o herdeiro, mas em nome dele. E essa aceitação indireta, ela pode ocorrer de 4 formas. A primeira forma é a aceitação pelos sucessores. Nada mais é, aqui do que a sucessão hereditária do direito de aceitar. Isso acontece quando o herdeiro que deveria aceitar ou renunciar à herança falece antes disso. E aí esse direito de aceitar ou renunciar transmite-se aos seus herdeiros. O 1809 diz: falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Óbvio que se essa aceitação estiver condicionada a algo, que dependia do herdeiro que faleceu, isso não vai ser possível. Mas do contrário, sim, os sucessores podem aceitar a herança pelo decujus. Parágrafo único. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Portanto, o parágrafo único do 1809 condiciona a aceitação ou a renúncia da primeira herança à aceitação da segunda. Para que eu possa aceitar ou renunciar à primeira, eu necessito primeiro aceitar a segunda, assumindo a minha posição de herdeiro e aí deliberando sobre a aceitação ou a renúncia da outra. A nossa aceitação indireta também pode se dar por mandatário ou gestor de negócios. E essa é uma construção doutrinária, tá, gente? A doutrina, ela admite amplamente a aceitação e a renúncia da herança por mandatário, tá? Com procuração, se a procuração tiver poderes específicos, o mandatário tranquilamente pode aceitar essa herança, essa é a posição da doutrina majoritária. Já a aceitação por gestor de negócios, ela é um pouquinho controvertida, tá? O Caio Mário admite, ele admite com base no 861 que diz: aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á
segundo o interesse e a vontade presumível do seu dono, ficando responsável a este e as pessoas com que tratar, e, portanto, podendo também aceitar a herança. Mas, repito, a aceitação por mandatário, pessoa com procuração, com poderes específicos, é tranquilamente aceita pela doutrina, né? Já a aceitação por gestor de negócios, ela é um pouquinho controvertida, há quem aceite, há quem não aceite. O Caio Mário, por exemplo, né, entende ser possível justamente com base no artigo 861. Bom, a nossa terceira possibilidade de aceitação indireta é a aceitação por tutor ou curador. E aí, né, nesse caso, o tutor ou curador vai estar representando pessoa incapaz, podendo aceitar a herança por ela. Essa aceitação ela é baseada no 1748 do Código Civil, que diz: compete também ao tutor, com a autorização do juiz, inciso 2, aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos. 1781 equipara aí, né, essa competência do tutor também ao curador, dizendo: as regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com restrição do 1772 e os dessa seção. Por fim, a nossa aceitação indireta também pode ocorrer pelos credores. Sim, os credores podem aceitar a herança em nome do herdeiro. Isso está lá no 1813 do Código Civil, né? E é justamente a possibilidade de evitar, né, uma renúncia que seja lesiva aos credores de algum eventual herdeiro, né? O que pode, óbvio, como vocês já sabem, consistir em fraude aos credores. O 1813 diz: quando o herdeiro prejudicar os seus credores renunciando à herança, poderão eles, os credores, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Parágrafo 1º. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato, né? E parágrafo 2º. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais coherdeiros. A pessoa que tem dívidas e é, né, chamada numa herança, renuncia a essa herança. Os credores, tomando conhecimento do fato dessa renúncia, podem aceitar essa herança no prazo de até 30 dias dessa data em que eles tomam conhecimento, e aí eles farão essa aceitação em nome do devedor. Aceita a herança pelos credores, vão ser pagas as dívidas e o que sobrar? O que sobrar vai voltar ao herdeiro que renunciou? Não, né? O herdeiro que renunciou não tinha interesse nessa herança, portanto, pagos os seus credores, o que sobrar vai ser acrescido à parte dos demais coherdeiros, não vai voltar para o renunciante. A existência, então, de prejuízo aos credores do renunciante faz com que a renúncia não produza efeitos até o montante em que há dívidas. Pagas as dívidas, o que a renúncia se manterá com relação ao renunciante, o que sobrar volta aos demais coherdeiros. Observação importante: provado o prejuízo decorrente da renúncia, podem os credores requerer autorização para aceitar a herança em nome do renunciante. É necessário para isso que se prove a má-fé desse renunciante, que se prove que ele sabia que estava fraudando aos credores, que ele sabia da existência dessas dívidas e que ele sabia, né, da possibilidade de estar prejudicando credores? Não. Aqui, isso aqui se dá independentemente de prova de má-fé, tá? E, portanto, havendo má-fé ou não, independentemente da prova dela, os credores podem se habilitar enquanto credores e aceitar a herança em nome do renunciante para que sejam pagos os seus débitos. De que forma isso vai ser feito? Nós sabemos que os credores podem aceitar a herança 30 dias após o conhecimento do fato. Se o conhecimento do fato se der enquanto o inventário ainda estiver em andamento, essa aceitação vai se dar, né, nos autos, no bojo do próprio inventário. Contudo,
Se o inventário já tiver sido concluído, essa aceitação pelos credores vai se dar por meio de ação pauliana, certo? E aí aqui a gente acaba, né, as formas de aceitação e passa ao estudo das características da nossa aceitação. Eu vou dar um intervalo, que o vídeo já fechou 15 minutos, vou dar um intervalinho, aí a gente retorna já para continuar estudando as características da nossa aceitação.